Oi para todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Tutor MetaTrader. E hoje eu estou trazendo um indicador, pessoal, que ele é para MetaTrader 5, ele não funciona em MetaTrader 4, tá? E é uma média móvel um pouquinho diferenciada, que eu ainda não havia trazido para o MetaTrader 5, que ela é uma média móvel baseada em volume, isso mesmo. Ela é uma média móvel que analisa o gráfico baseado no volume que está acontecendo no momento. E esse é um indicador até que o pessoal estava pedindo bastante também, porque eu trouxesse algum indicador que mostrasse a medição do volume no gráfico, né? Então eu estou trazendo essa média móvel aí, que ela muda de cores, né, de acordo com o volume que está acontecendo no gráfico. Já vou estar mostrando para vocês como é que ela funciona, mas antes disso eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maroto aí para ajudar o vídeo e o canal. E caso você queira dar uma força e uma ajuda para o canal, basta apertar o botão de Seja Membro e se tornar membro hoje mesmo do canal Tutor MetaTrader, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bem, estamos então com o MetaTrader 5 aberto, eu estou no mini índice. Eu queria pedir desculpas se a minha voz parecer um pouco estranha hoje, que eu não estou muito legal da garganta, tá? Então, se a minha voz parecer um pouco diferente ou esquisita, peço desculpas. Bem, conforme eu dizia então anteriormente, esse indicador ele trabalha medindo volumes no gráfico. Até a galera aí estava pedindo para que eu trouxesse um medidor de volume que ficasse no gráfico, né? Então, eu encontrei esse daqui, testei, está funcionando e resolvi trazer. E ele funciona estilo uma média móvel, depois eu vou mostrar para você como é que você faz para configurar, tá? E como é que funciona? Esse verde ciano indica alta, né? Tendência de alta, e rosinha indica tendência de baixa. Ele fica mudando de cores quando ele identifica uma queda. O interessante é sempre colocar o gráfico num zoom menor para a gente ver o que está acontecendo, né? Hoje a gente vê claramente que está numa tendência de baixa aqui, né? Até porque está caindo e começou, como vocês podem ver nesse momento que eu estou gravando um vídeo, um gap de baixa aqui. Então é bem possível que ele continue essa tendência hoje. Então, no caso, o interessante seria esperar a média móvel mudar de cor da verdinha para a rosa, né? E aí talvez procurar a operação. Aí tem que olhar o gráfico para ver onde é que ele está batendo, né? Como eu sempre digo, trace LTBs e LTAs, veja a distância, né, que essa LTB e essa LTA está do gráfico, que nem aqui a gente vê que está numa distância bem grande ainda, né? Eu estou em H1, né? Você pode usar em qualquer time frame que você quiser, mas em H1 aqui está numa distância, ó, bem considerável no momento, então é pouco provável que ele vá voltar para cá agora, até porque começou numa tendência de baixa, né? Abriu um gap de baixa aqui, então é bem provável que ele vai dar uma trabalhada para cá ainda, né? Mas como eu disse, eu não sei, eu estou apenas analisando uma hipótese, né? Então, neste caso, como estamos, né, na verdade, numa tendência de baixa, buscaríamos pela troca daí da cor verde ciano para a cor rosinha, que vai indicar uma tendência de baixa. Para você configurar esse indicador, basta você apertar com o botão direito, lista de indicadores, média móvel de volume, que é esse indicador aqui, certo? Se você ainda não conhece o canal e quiser se inscrever no canal, tem um botão aqui na frente, tá? Basta apertar esse botão aqui que você vai direto pro canal lá e aí você pode se inscrever lá. E ative o sininho, tá? Porque o YouTube não avisa ninguém. Então, quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho, tá? E aí aqui nos parâmetros você configura, tá? O tipo de configuração que você quer deixar na média móvel. Vem por padrão período 21, você coloca o período que você quiser, tá? Eu aconselho deixar esse período aqui mesmo. Preço, você coloca como você quer que ele meça o preço para você, no fechamento, abertura, os de sempre, né? No mais alto, no mais baixo, média, típico, peso, né? Então, coloque no tipo que você quiser, eu sempre deixo no close. E aqui o tipo de volume você escolhe, se você quer real volume ou tique volume, tá? Aí dá um OK e ele vai carregar lá para você. Você pode estar combinando esse indicador aqui também com outros indicadores, caso você queira, né? Indicadores aí de histograma aqui embaixo, indicadores de setinha ou algum indicador
Pode colocar mais médias móveis aqui também, que nem tem gente que trabalha com esse indicador aqui e coloca uma média móvel de um período menor aqui, né, para quando a média móvel cruzar isso daqui e as duas estiverem apontando para baixo. No caso, por exemplo, mudar de cor aqui e a média móvel estiver cruzando também, né, para indicar uma situação, certo? Então você pode estar combinando aí com outros indicadores, caso você queira aí também. Ele é suscetível à combinação, só cuide para que haja confluência. Sempre digo isso nos meus vídeos. Não adianta entupir o gráfico de indicadores e um apontar para um lado, outro apontar para o outro. Eles têm que trabalhar em conjunto, em confluência, porque senão nada vai adiantar colocar 500 indicadores no gráfico, né? E aí é assim que ele funciona, tá? Esse indicador. Aqui você analisa, espera ele mudar de cor, né? E segue a tendência, se for possível, que ele estiver indicando, certo? Você também pode colocar duas médias móveis dessa daqui, né, de volume, certo? Para que elas se cruzem entre elas também. Tem vários tipos aí de modificações que você pode estar fazendo. Tá? Eu achei muito bacana esse indicador aí, é mais uma opção aí que eu estou trazendo no canal, então, como eu sempre digo, você usa se quiser, se não quiser não utilize, e vai ficar disponível aí também, certo? E é isso aí, galera, não tem muito mais o que dizer. Peço a você que se inscreva no canal aí, caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho das notificações, deixa aquele likezão maroto aí para ajudar o vídeo e o canal. E caso você ainda não conheça o canal, faz uma maratona aí pelas playlists do canal que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então é isso por hoje, um forte abraço e até o próximo.